Sermão do Monte, capítulo 28, parte 2. Negando-se e seguindo a Cristo. Não obstante, ele declarou haver obtido sucesso em ambos esses aspectos, e o segredo disso, no dizer de Miller, era que ele havia morrido para si mesmo, para o próprio George Miller. Não há que duvidar que em suas palavras encontramos uma bem definida sequência de valores. O aspecto mais remoto é o mundo, e então figuram os seus amigos e colegas. Contudo, a questão mais dificultosa de todas é o homem morrer para si mesmo, para sua própria aprovação ou censura de si mesmo. Certos grandes artistas encaram com desdém as opiniões do mundo. Por acaso, o mundo não aprova a obra deles? Pois tanto pior para o mundo, dizem os grandes artistas. Os homens são tão ignorantes que nada entendem. Podemos tornar-nos imunes às opiniões das massas populares e das turbamultas, imunes às opiniões do mundo. Entretanto, ainda precisamos levar em conta a aprovação ou a censura daqueles que estão mais próximos de nós, os quais nos são queridos, daqueles que estão intimamente conosco. A opinião desses últimos é mais altamente valorizada por nós, pelo que também mostramos-nos mais sensíveis para com essa opinião. Sem embargo, o crente deve atingir aquele estágio segundo o qual consegue ultrapassar até mesmo essa barreira, segundo o qual percebe que não se pode deixar controlar por essas questões. Finalmente, o crente poderá chegar ao último estágio final, o qual concerne aquilo que um homem pensa sobre si mesmo, sua própria avaliação, sua própria aprovação ou julgamento de si mesmo. Pode-se notar em muitas biografias que muitos homens conseguiram libertar-se dessa sensibilidade para com o mundo e para com os seus entes queridos, embora tivessem descoberto que isso envolve uma tremenda batalha, um conflito quase impossível de ser sustentado, em que o indivíduo esforça-se por preocupar-se consigo mesmo e com o juízo que ele faz de si. Mas, enquanto estivermos preocupados com esse último estágio, na realidade não estaremos livres do perigo de sermos influenciados por aqueles outros dois aspectos anteriores que são bem mais fáceis. Por conseguinte, a chave para o completo êxito de conformidade com George Miller é que precisamos morrer para nós mesmos. George Miller havia morrido para si mesmo, para suas opiniões, para suas preferências, para os seus gostos e aversões, para sua própria vontade, enfim. A sua preocupação exclusiva, o seu grande ideal, era ser aprovado por Deus. Ora, esse é justamente o ensino do nosso Senhor nesta passagem, onde ele mostra que o crente deve atingir um estado e uma condição tais que também possa falar a exemplo do que fez George Miller. O ponto que se segue, como é óbvio, é que somente quem é crente pode agir dessa maneira. É em relação a isso que encontramos o aspecto doutrinário deste parágrafo. Ninguém pode alcançar esse nível espiritual a não ser que seja um crente. Temos aí a própria antítese, o oposto do que sucede no caso do homem natural.
É difícil imaginar-se qualquer coisa mais afastada daquilo que o mundo geralmente descreve como um cavalheiro. Em consonância com o mundo, um cavalheiro é alguém que se empenha pela sua honra e pelo seu bom nome, chegando a entrar em luta pelos mesmos. Embora um cavalheiro não mais costume desafiar para um duelo aquele que o insultou, no momento em que é insultado, visto estar proibido de tal reação pela lei, isso é o que ele faria se pudesse. Essa é a ideia do mundo sobre um cavalheiro e sobre sua honra pessoal. E, nessa atitude, sempre está em foco a autodefesa. Isso aplica-se não somente ao indivíduo propriamente dito, mas também à pátria e a tudo quanto pertence a esse indivíduo. É indubitável que não incorremos em erro ao dizer que o mundo despreza o homem que não defende esses valores, pois o mundo admira o tipo agressivo de pessoa, aquela pessoa que se impõe aos outros e que está sempre pronta para defender a si mesma e aquilo que denomina de sua honra. Portanto, afirmamos claramente, sem pedir desculpas a quem quer que seja, que ninguém pode colocar esse ensinamento de Jesus em prática se não for um crente autêntico. Um homem precisa haver nascido de novo e ser uma nova criatura antes que possa viver como tal. Ninguém pode morrer para si mesmo, a menos que também seja capaz de asseverar: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa é a doutrina do renascimento espiritual. Em outras palavras, é como se o Senhor houvesse afirmado: vocês precisam viver dessa maneira, mas não poderão fazê-lo enquanto não tiverem recebido o Espírito Santo e enquanto não houverem em vocês uma nova vida. Vocês precisam tornar-se pessoas completamente diferentes. Vocês precisam ser totalmente transformados. Vocês precisam tornar-se um novo ser. O mundo tem profunda aversão por esse tipo de ensino e pretende fazer-nos acreditar que, de diversas maneiras, qualquer um pode aproximar-se desse elevado ideal sem qualquer ajuda externa. Já houve tempo em que se costumava ouvir muito acerca da palavra de alguém que leva tudo na esportiva, ou de ser um desportista, ou assim por diante. Ultimamente, entretanto, quase não se ouve falar em coisas dessa natureza, pela razão óbvia que há muitos homens que se tornaram famosos como desportistas, e quando se trata de participar de alguma competição, demonstram um grande senso de honra pessoal, dispondo-se a não figurarem em primeiro lugar e a não se considerarem grande coisa. No entanto, quando se trata dos seus casos de divórcio, exibem total ausência de honra pessoal, de decência comum, de veracidade e do senso do direito e equidade. Não! Só por ser um desportista, ninguém pode viver em harmonia com esses moldes bíblicos. Isso é inteiramente impossível para os indivíduos mundanos, incluindo os melhores e mais excelentes elementos desse mundo, pois trata-se de uma atitude possível somente para aquele que foi regenerado, que recebeu o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Tendo assim descortinado a doutrina, agora precisamos fazer uma pergunta de ordem prática. Como é que eu poderei viver desse modo? Alguém poderia dizer: você já nos apresentou o ensino bíblico, mas sinto que é dificílimo pô-lo em prática, pois
Ao tentar obedecer-lhe, inclino-me por falhar. Como é que alguém poderia viver esse tipo de vida?